Eu quero ler com você o texto que está no livro de Gênesis. No capítulo de número 3. O texto diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que o dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o teu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado os ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. E então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra,
da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Pai, fala conosco por intermédio da Tua palavra que nos visita nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje, após o culto, nós teremos a primeira aula, a aula inaugural da nossa classe de adultos, que é uma classe para os novos membros, para aqueles que desejam se tornar novos membros, aqueles que se tornaram membros recentemente, e para todos os irmãos e membros da igreja. E nós hoje vamos começar falando sobre a Bíblia, o surgimento da Bíblia, a sua autoridade, como ela foi composta, como seus livros foram estruturados, e de que modo nós devemos crer na Bíblia como palavra de Deus. Então, se você quiser ficar aqui, às 11 horas nós estaremos dando início à nossa classe, que termina pontualmente ao meio-dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante de um texto muito complexo, com muitas complexidades a serem observadas. E dependendo do modo como se olha para esse texto, pode-se tirar muitas conclusões. Nós estamos diante do texto que relata a queda, quando Adão, o primeiro homem, caiu. E nós vamos encontrar nesse texto, por exemplo, situações como você ouviu. Agora, então, por causa disso, a mulher terá dores no parto e o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Se nós voltarmos ao Velho Testamento, podemos construir uma teologia machista a partir desse texto. Se nós não entendermos que a Bíblia diz que Jesus Cristo é, por exemplo, o segundo Adão, e que aqueles que estão em Cristo não vivem mais sobre a égide do primeiro Adão, mas sobre a descendência do segundo Adão. E Paulo diz no livro dos Gálatas que em Cristo não há grego nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos somos um. Que as maldições que foram derramadas e que foram imputadas a nós por conta do pecado, elas foram quebradas na cruz de Cristo. Mas se nós não tivermos o cuidado de entender o significado da morte de Jesus e da cruz de Jesus, é possível que a gente continue olhando para o Velho Testamento para pensar dele textos que vão ser aplicados como sendo consequência da ira de Deus e do castigo de Deus, sem que nós entendamos que estamos vivendo debaixo do perdão e da graça de Deus. E a pergunta que eu quero fazer nesta manhã pode parecer simples, mas não é. Ela pode inclusive escandalizar o seu coração, a resposta que nós vamos dar nesta manhã. Porque talvez durante tanto tempo você tenha aprendido a olhar a história de um modo apenas, de um modo específico apenas, sem entender a amplitude muito maior a respeito do significado da morte de Jesus. A pergunta a ser respondida nesta manhã é: por que Jesus morreu? Toda a teologia cristã e todo o nosso modo de interpretar a Bíblia, ele é pós-pascal. O que significa pós-pascal? Ele é depois da Páscoa. Havendo acontecido a Páscoa, aquela onde Jesus foi crucificado, onde ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, toda a nossa teologia foi interpretada e reinterpretada a partir da cruz de Cristo. O problema é que existem modos diferentes de você interpretar a cruz. E nós percebemos que durante algum tempo, os mesmos apóstolos tiveram alguma e certa dificuldade de ler a fé cristã como uma ruptura da fé judaica. Durante muito tempo,
Jesus Cristo e a sua mensagem foram interpretados até mesmo por muitos apóstolos e por boa parte da igreja primitiva como uma continuidade do judaísmo. Tanto que, por muito tempo, os cristãos continuaram prestando o seu culto na mesma sinagoga dos judeus e nos mesmos ritos do templo. Continuaram exigindo os mesmos sacrifícios. Teve uma ocasião que Paulo voltou para Jerusalém e ele foi quase que obrigado pela igreja de Jerusalém a raspar a cabeça, a fazer ritos de purificação judaicos, a sacrificar um casalzinho de pombas rolas, porque não foi natural a compreensão, não foi imediata a compreensão de que em Jesus Deus estava começando a escrever uma nova história com o seu povo. Era uma nova aliança, era um pacto novo. E Jesus era o fim da lei. Como o apóstolo Paulo diz, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Mas a leitura pós-pascal, ela foi tentando acochambrar a morte e a ressurreição de Jesus às mesmas doutrinas do judaísmo. De modo que no Ocidente especialmente, ou seja, a teologia que chega até nós, ela faz uma interpretação jurídica da morte de Jesus. Qual é a interpretação jurídica da morte de Jesus? A interpretação de que Deus, na sua santidade, não pode aceitar o pecado do homem. E para que Deus seja justiça, Ele precisa punir o pecado tem que ser castigado. E nós éramos réus neste tribunal divino, onde Deus não poderia amar e ser justo ao mesmo tempo. Ou Deus é amor, ou Deus é justiça. E quem já está no Evangelho há muito tempo, como eu, certamente nas suas andanças e por lugares onde você passou, muitas vezes você já deve ter escutado aquela famosa frase: Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, né? Alfonso Garcia Rubio, num dos seus livros, lança uma pergunta: será que o nosso Deus é um Deus sanguinário? Será que o nosso Deus é incapaz de amar sem que sangue inocente seja derramado para pagar pelos pecados? Será que de fato a única forma de nós enxergarmos a morte de Jesus é a partir desta leitura jurídica? Deus não pode nos perdoar a não ser que um preço seja pago para aplacar a sua ira. E esta leitura exclusivamente jurídica da morte de Jesus, ela tem sido impeditiva, ela tem dificultado o caminho de nós nos relacionarmos com Deus a partir da gratuidade do seu amor, porque, via de regra, nós construímos uma consciência sobre Deus. Que pecado Deus castiga, e que pecado tem que ser pago um preço, e que o pecado desperta a fúria e a ira de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, no versículos 17 e 18, existem dois versos muito importantes. O versículo 17 diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, pelo que está escrito: o justo viverá pela fé. Este é o texto que dá base a toda a teologia da Reforma Protestante. Lutero, inclusive, tem o seu momento de iluminação lendo este versículo. É este versículo que ele diz que, quando ele entendeu este versículo,
os portões do paraíso se abriram diante dos seus olhos. Porque Lutero, ao olhar esse texto, diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E Lutero não tem dúvida de que o Evangelho não é outra coisa senão Jesus Cristo. A justiça de Deus se revela em Jesus Cristo. A justiça de Deus se manifesta em Jesus Cristo, ao qual nós temos acesso por intermédio da fé. Como está escrito, o justo é justificado pela fé. É esta a leitura do Reformador. Profunda leitura, que faz que ele entenda que a graça e o amor de Deus assume em si mesmo, em Jesus Cristo, o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justos. A questão é que o verso 18, ele diz que a ira de Deus se manifesta, se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E nós nunca conseguimos ler o versículo 17, que fala do amor de Deus, da justificação de Deus, e conjugá-lo com o versículo 18, que fala da ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E por que nunca conseguimos conjugar esta leitura? Porque na nossa cabeça, o Deus que foi construído para nós crermos é um Deus de ira. Ainda que a Bíblia diga que a ira do Senhor dure só um instante, mas a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando trovejava e nós éramos pequeninos e tínhamos medo dos trovões, os nossos pais diziam: papai do céu está bravo. Quando a gente foi para a escola dominical, cantaram para a gente: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Olha, nós nunca fomos ensinados a olhar um Deus que nos amava, mas sempre um Deus que nos puniria, sempre um Deus que nos castigaria. Sempre fomos ensinados a olhar para um Deus que fica à espreita, esperando o nosso vacilo para que a sua mão pese sobre nós. Porque nós lemos a cruz de Cristo a partir das figuras do Antigo Testamento, as quais Jesus superou, que eram sombras. O apóstolo Paulo diz que, ou melhor, o escritor aos Hebreus diz que as coisas passadas, as coisas do Velho Testamento eram sombras imperfeitas daquilo que um dia seria perfeito. O problema é que nós pegamos as metáforas imperfeitas e interpretamos o perfeito com o critério imperfeito da metáfora. E continuamos na nossa cabeça construindo a ideia de um Deus que quer sangue derramado, de um Deus que quer sacrifício, que não pode perdoar sem que sangue seja derramado. Não foi assim que nós aprendemos a entender a cruz e o sangue derramado na cruz para satisfazer a sede de um Deus pelo pecado? Mas quando a gente olha o texto de Gênesis 3, a gente percebe algumas coisas. A primeira, verso 7 diz: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não foi Deus que acusou o homem. Não foi Deus que denunciou o homem. Não foi Deus que culpou o homem. Foram as suas próprias consciências que os denunciaram. A primeira coisa que eu quero falar com você, para entendermos a cruz de Cristo, é como nós lidamos com as nossas culpas. A culpa é a pior de todas as correntes, a pior de todas as prisões, na qual a nossa alma está presa, ou estava presa. Não há nada que adoeça mais o ser humano. Não há nada que nos perturbe mais do que culpa. Nenhuma das nossas ansiedades, nenhuma das nossas preocupações podem perturbar e adoecer tanto a nossa alma e a nossa mente do que as culpas. Culpa. Quando sentamos na cadeira, no divã de um terapeuta, nós estamos basicamente tentando lidar com as nossas culpas. E não foi diferente quando o homem pecou. Ele não foi capaz de lidar com a consciência culpada. Eles se enxergam nus e eles se autoacusam, eles se autoenvergonham, eles se autopunem, eles se cobrem, ele pega folhas de figueira e desde os primórdios, desde que o pecado nasceu na humanidade, nós estamos tentando, por meios imperfeitos, tentar cobrir os nossos pecados. E você vai aprender, se ficar na aula daqui a pouco, que existe um modo literal ou um modo poético de ler esse texto. A nudez aqui não é a nudez do corpo. A nudez do corpo aqui é apenas símbolo de uma vergonha, de uma exposição, de uma consciência culpada. A mesma nudez que faz Pedro quando Jesus grita da praia e ele está nu no barco, o texto diz que ele pula dentro d'água porque ele estava nu. A vergonha de Pedro não era a nudez do seu corpo, mas era a nudez de que ele havia negado Jesus 3 dias antes. Eles estavam nus. A consciência os denunciava. A culpa os acusava. A culpa os envergonhava. E eles tentam cobrir a culpa. Eles tentam esconder a culpa. E pior, quando Deus aborda Adão e diz: o que você fez? Você comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer. O que ele faz? Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Porque além de nós não sermos capazes de lidar com as nossas culpas, nós temos dificuldade de assumir responsabilidade por elas. Nós temos tanta vergonha dos nossos pecados que é mais fácil tentar dizer que é culpa do outro. E Eva diz: foi a serpente. Ninguém é capaz de dizer: eu errei, eu falhei. E nós vivemos um ambiente religioso evangélico que vive construindo estas mesmas distrações, onde você, em vez de ser ajudado a compreender as responsabilidades a respeito da sua vida, você é levado a acreditar que tudo que acontece de errado com você é consequência de uma obra espiritual.
Eu visitei uma pessoa essa semana, alguns dias atrás, doente. E ele estava doente alguns dias e não queria ir ao médico. E aí ele falou para mim: pastor, isso é um trabalho que fizeram para mim. É um trabalho que fizeram para mim. E aí eu tive lá e tentei convencê-lo a ir ao médico. No dia seguinte ele foi ao médico. E há 3 dias atrás ele mandou uma mensagem: estou quase bom, estou melhorando. É mais fácil dizer que é o diabo que está tentando destruir teu casamento. É mais fácil dizer que é o diabo que está te adoecendo e não seus hábitos. É mais fácil dizer que é o diabo que está estragando os seus relacionamentos e não o seu temperamento. É mais fácil dizer que é o outro culpado. Irmãos, o que eu quero dizer é que o texto de Gênesis nos leva a compreender que o problema central do pecado não está em Deus, está em nós. Não está na ira de Deus, mas está na nossa vergonha e na nossa culpa. E aí eu vou dizer uma coisa profundamente teológica aqui, que é difícil de entender muitas vezes. Uma coisa é a cruz, outra coisa é a crucificação. Eu vou repetir: uma coisa é a cruz. Uma coisa é a cruz que nos leva a morrer. Outra coisa é a crucificação. Eu vou tentar te ajudar a entender a diferença de uma coisa para outra. Quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua própria cruz e siga-me. Será que Jesus tem a expectativa que você corte um pedaço de madeiro, crave ele no chão, se pregue nele? Ou será que a cruz é simbólico de negação? A cruz é simbólico de morrer para si mesmo. A cruz é simbólico de assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E a Bíblia nos diz o seguinte: que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. A crucificação onde o corpo foi pregado no madeiro e o sangue foi derramado, é um evento histórico, mas que tem uma correspondência na eternidade. E este evento aconteceu na eternidade antes que o mundo existisse. Vai tentando juntar as peças, viu? Para que o Espírito Santo fale no seu coração. Antes que o mundo existisse, Jesus já havia assumido. Veja, a cruz é quando nós pecamos e Deus assume os nossos pecados sobre si. E Deus aceita nos receber de novo. E Deus, de antemão, prepara a graça e o perdão para que pudesse nos acolher. De modo que a cruz estava consumada desde antes da fundação do mundo. Mas por que teve que acontecer a crucificação? Se Deus já havia nos perdoado antes que o mundo existisse, se Deus já havia nos amado antes que o mundo existisse, como disse certo teólogo, antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes que o mundo existisse, Jesus já havia assumido sobre si as nossas culpas. Jesus já havia tomado sobre si os nossos pecados. Deus já havia decidido não imputar a mim e a você o nosso pecado, mas assumir o nosso pecado sobre si, porque Ele nos amou.
E Ele nos criou conhecendo o nosso pecado. Ele nos criou sabendo. Deus não foi surpreendido pela queda. Deus não levou um susto quando o homem pecou. Deus tudo sabe porque Ele é. E por que Ele nos criou? Há pessoas que perguntam isso. Por que Deus então criou e colocou aquela árvore e a serpente permitiu que entrasse no jardim, se Ele sabia que iríamos pecar? Por que Ele criou? Porque antes de criar, Ele já havia nos amado incondicionalmente, de modo que não importasse o que eu e você fizéssemos, Ele nos amou antes de nos criar. E nos criou porque nos amou. Aleluia. Mas acontece que ao longo da história do Velho Testamento, o homem que não sabe lidar com a sua culpa e que construiu uma tanga de folhas para tentar cobrir a sua nudez, o versículo 21 nos diz uma coisa importante, veja, que a gente passa por ela quase sem perceber. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Meu irmão, Deus sempre viu Adão nu e nunca se escandalizou com isso. Deus sempre viu o homem e a mulher nus. E isso nunca foi um problema para Deus. Todos os dias, no cair da tarde, Deus ia lá e os encontrava, e eles estavam como? Nus. Por que agora Deus faz roupas de pele para cobri-los? E a teologia vai dizer que este é o primeiro sacrifício feito. O primeiro animal morto para cobrir o pecado do homem é este aqui. Aquele do qual Deus vai tirar a pele para cobrir a nudez. A teologia nos ensina que este é o primeiro sinal de Cristo no Velho Testamento, da morte de Jesus no Velho Testamento. Mas se nós pegarmos este evento para interpretar a cruz de Jesus, nós vamos aprender uma coisa com este evento aqui. Deus não matou aquele animal para fazer roupas de pele para o homem, porque Deus estava escandalizado com a nudez do homem. Deus matou aquele animal e fez roupas para eles, porque o homem estava envergonhado e culpado da sua própria nudez. E agora a gente começa a responder a nossa pergunta: por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Jesus não morreu para matar a sede de sangue de um Deus vingador. Jesus morreu para trazer paz à nossa consciência que não acredita que pode ser perdoada sem que um preço seja pago. O nosso modelo mental diz pra gente que quando a gente é culpado, a gente tem que pagar pelos nossos pecados. A nossa estrutura mental diz pra gente que quando a gente é culpado, nós temos que ser castigados por este pecado. E nós nunca conseguimos nos livrar disso. Sabe como no Velho Testamento o homem foi lidar com esta consciência de culpa? Levíticos capítulo 16, versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado. Veja, a gente vê Deus dando esta ordem a Moisés como se fosse uma necessidade de Deus. Preste atenção. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto.
Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. E lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação e por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário ou bode expiatório. É daqui que vem o nome bode expiatório, viu? Tem um bode expiatório e tem um bode emissário. O bode expiatório, veja como o homem então vai lidar com as suas culpas no Velho Testamento. Ele vai pegar 2 bodes, um vai ser trazido para ser sacrificado pelo pecado, é o bode expiatório. O sangue daquele bode vai ser derramado para expiar o pecado. Eles eram batizados naquele sangue, porque o sacerdote pegava o ramo de ervas de sopo e ele banhava naquele sangue e aspergia sobre as pessoas, como sinal da purificação dos seus pecados. Mas não bastava isso, tinha um segundo bode, que era o bode emissário. O bode emissário passava pelo meio da congregação e todos os pecadores tocavam no bode emissário, transferindo para ele os seus pecados, e o bode era solto no deserto. E as pessoas passavam 1 ano acreditando que as suas culpas e os seus pecados tinham sido expiados naqueles bodes. E nós fomos lendo a cruz de Jesus a partir deste critério, de que Deus quer que mate um bode para que ele perdoe pecados, que Deus quer que o inocente morra para que ele perdoe pecados. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Afinal de contas, o que Deus pensa? E não é porque Deus pensou isso na época da graça, o que Deus sempre pensou sobre sacrifícios? O salmista fala muito claramente isso no Salmo 40, a partir do versículo 6, quando ele diz o seguinte: lê comigo em voz alta. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Deus nunca quis um sangue derramado para perdoar pecados. Deus nunca precisou de sangue derramados para perdoar pecados. Em outra tradução, eu vou ler o mesmo texto em outra tradução. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso eu respondi: aqui estou. Irmãos, o que Deus esperava, o que Cristo veio fazer, foi anunciar o Evangelho, para que aqueles que crescem no Evangelho fossem salvos. O problema é que nós não somos capazes de simplesmente aceitar que Deus nos amou e nos perdoou. Nós continuamos desejando sangue derramado. Nós continuamos precisando que um animal seja morto, que alguém seja sacrificado em nosso lugar, que alguém carregue as nossas culpas, porque senão nós continuamos presos a elas. Adão precisa transferir sua culpa para Eva, Eva transfere para o diabo, e depois transferem as suas culpas para os bodes. Não foi a sede de um Deus sanguinário que estava sendo satisfeita na cruz, foi a sede das nossas consciências culpadas. Jesus não morreu para Deus, Jesus morreu para nós. Jesus morreu por nós e para nós.
Não era Deus que estava cobrando um preço. Sou eu que não consigo entender que é de graça. Para mim tem que ter um preço. Para nós tem que ter um preço. Para nós tem que ter um custo. Então Deus, para aquietar a nossa consciência culpada, entregou o seu Filho na cruz para dizer: agora você não precisa mais sacrificar coisa alguma, porque não há sacrifício maior do que o meu próprio Filho. De modo que a morte de Jesus não é simplesmente um ato jurídico. Ele morre porque Deus não pode perdoar, porque Ele é santo, e se Ele não castigar o pecado não pode ser perdoado. Deus perdoa porque ama. Jesus não havia sido crucificado ainda quando olhou para aquele paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Ele tem poder de perdoar e perdoa porque ama. Jesus não disse: espera um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou ser crucificado e o meu sangue vai ser derramado para que você possa ser perdoado. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Pastor, então não precisaria da crucificação? Deus poderia nos salvar sem a cruz? Não sem a cruz, mas sem a crucificação, sim. Porque a cruz é Deus assumir, nos aceitar pecadores e nos perdoar incondicionalmente por amor. Isso é cruz. Isso é cruz. Você receber de volta alguém que te traiu, isso é cruz. Sabe o que o salmista diz no outro salmo, o Salmo 51? Davi havia pecado e ele estava envergonhado, e ele estava constrangido com o seu pecado, e então ele vai orar a Deus e ele faz a seguinte oração a partir do verso 16. Pois não, lê comigo também, vamos lá? Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não. Deus nunca precisou de sacrifícios, meu irmão. Está entendendo? Você consegue entender isso? Quando a gente diz assim, Jesus morreu para substituir o sacrifício dos bodes, parece que Deus queria o sacrifício dos bodes. Quando Jesus ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Ele não está fazendo uma oração inconsequente. Ele está conjecturando com Deus, está dizendo: será que o único modo deles perceberem o teu amor, o quanto o Senhor os ama para os salvar, é que eu tenha que morrer na cruz? Será que não basta que eles se arrependam, quebrantem o coração, tenham um coração contrito e quebrantado, e o Senhor vai os acolher? Eu disse isso para eles o tempo todo, mas eles não entendem isso. Eles continuam querendo fazer um esforço, eles continuam achando que são culpados, eles continuam querendo fazer penitência, eles continuam querendo acreditar que é o dízimo que eles dão, que é a quantidade de vezes que eles vão à igreja, que é o quanto eles oram de joelhos, é o quanto eles sobem um monte de madrugada. Eles continuam achando que são esforços que os salvam. E é como se Deus dissesse: não tem outro jeito. Romanos capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo diz: então Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Porque Jesus morreu, não foi para satisfazer a sede de Deus, foi para Deus provar que ama você. Foi para Deus provar que ama você. Então veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Lembra que eu falei que as coisas velhas eram sombras imperfeitas? Em Hebreus no capítulo 10, no versículo 1, diz o seguinte: ora,
visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Percebe a frase? O problema, irmãos, é a consciência do pecado que nós não conseguimos abandonar. Por isso que mesmo que eles oferecessem um sacrifício no ano seguinte, eles continuavam carregando consciência de pecado e ofereciam de novo o sacrifício. E o autor de Hebreus está dizendo: se sacrifícios fossem suficientes para aplacar a culpa do homem, bastava oferecer uma vez e dizer assim: acabou. Mas olha o que diz na sequência, o próximo verso. Põe o próximo verso para mim, por favor. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre apenas recordação de pecados todos os anos. Vamos lá? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse. Aí veja, Jesus cita o Salmo 40 que a gente acabou de ler. Você vai ver que o salmo que está sendo citado é o salmo que a gente leu. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu estou aqui, ó Deus, para fazer um sacrifício que os homens querem, mas que o Senhor nunca quis. Eu estou aqui para fazer um sacrifício que a consciência deles pede, mas que o Senhor nunca desejou. Então, irmão, por que Jesus morreu? Jesus morreu para que você entenda de uma vez por todas que não existe mais nada a ser feito. Jesus morreu pelos pecados que você cometeu e pelos pecados que você cometerá. Jesus morreu para que você nunca mais se sinta culpado. Bem-aventurado o homem, diz o salmista, e Paulo repete esse texto aos Romanos: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado e de quem Deus encobre a iniquidade. Jesus morreu para que você entenda que você não precisa vir aqui domingo de manhã para que Deus aceite você como filho. Que você não precisa fazer coisa alguma, que você não precisa ser dizimista, dar oferta, que você não precisa orar de joelhos, nem levantar de madrugada. Jesus morreu para que a sua consciência de uma vez por toda entenda: Deus ama você e Ele te perdoou definitivamente na cruz. Não queira fazer com que Jesus se sacrifique outra vez, porque Ele não se sacrificará. O sacrifício dele é eficaz, é definitivo, é para sempre. Por que nós viemos aqui então? Porque nós queremos aprender, nós queremos viver a experiência comunitária que nos edifica nele, nós queremos louvá-lo, nós queremos expressar o nosso amor, mas não há nenhum preço a ser pago, não há nenhum gesto religioso a ser feito por obrigação para que você seja salvo. Não existe uma cartilha de coisas: para ser salvo tem que fazer isto ou tem que fazer aquilo. Para ser salvo basta que você definitivamente creia que de uma vez por todas você foi perdoado. Para sempre, para sempre, para sempre. Não deixe que uma consciência culpada transforme você num religioso de ritos e de obrigações. Não deixe que você transforme a sua devoção e o seu amor em sacrifícios, como se Deus quisesse sacrifícios. Sirva de coração, doe-se com voluntariedade,
Esforce-se com amor livre e voluntário. Mas saiba que nada disso contribui 1 milímetro para que você seja perdoado. Porque Deus não precisa de nenhum sacrifício seu. Ele amou você e provou o amor dele por você na cruz do Calvário.